moçada, beleza? Estamos aí então começando esse nosso trabalho por aqui, esse nosso trabalho de bate-papo sobre futebol aqui no canal Rafael Pfeiffer Repórter. Então eu conto com vocês para que a gente possa progredir cada vez mais. Então, primeiro de tudo, aqueles passos, né? Vamos lá, dá aquela ativada aí no sininho para que você possa receber as notificações quando a gente publicar algo novo por aqui. Te inscreve no canal e dá aquele likezinho aí. Tudo aquilo que você já faz com a galera que já está aí há mais tempo, faz para mim também. É isso aí. E aí a gente vai junto fazendo esse trabalho por aqui. Bom, conforme eu prometi para vocês, a gente vai falar sobre a negociação do Douglas Costa e o momento em que ela quase não saiu. E eu sei que muitos que me acompanham lá no Twitter ficaram de cara comigo naquele momento, porque eu não trazia boas informações, né? Então vamos lá. O que aconteceu? Vale a gente destacar. Foi numa quarta-feira, e era inclusive meu último dia de trabalho. Eu estava entrando em férias logo em seguida. Foi numa quarta-feira que surgiu a informação da reunião entre a direção do Grêmio e o Douglas Costa aqui em Porto Alegre. Bom, como a informação ela foi publicada pela manhã, eu passei a contatar algumas pessoas. E busquei uma pessoa muito próxima ao presidente Romildo. E aí eu perguntei, o presidente Romildo está na reunião com o Douglas Costa? Essa foi a minha primeira pergunta. E aí eu obtive como resposta que não, que o presidente não estava naquela reunião e que quem estava na reunião era o vice-presidente, Marcus Hermann, e o CEO, Carlos Amodeo. Mas que também havia alguns empresários juntos nessa reunião. E aí começou a busca por saber quem são as pessoas. Nesse exato momento, eu consegui o contato de uma pessoa que estava na Itália, e que me pediu sigilo total, que eu não dissesse o nome dele, que eu não citasse o nome dele em nenhum momento, mas que ele estava lá para garantir os interesses do Grêmio na negociação do empresário Douglas Costa com a Juventus, para que ele fosse liberado para vir jogar no Grêmio. E ele começou a me dar os passos, dia a dia, o que estava acontecendo. E ele foi me explicando que a situação era bem complicada, não era tão simples de acontecer. Ao mesmo tempo, mantive contato com o empresário Cauê Machado, o filho do Jorge Machado, e a empresa que fez a intermediação desse negócio aqui em Porto Alegre. E o Cauê também, né, por uma relação de amizade que nós temos fora do futebol, ele também foi me passando algumas informações conforme ele podia me dizer. Bom, a situação ela foi andando e no domingo teve o Clássico Grenal do estádio Beira-Rio, o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. Depois do jogo, o vice-presidente Marcus Hermann deu uma entrevista coletiva, onde ele falou a respeito do interesse do Grêmio em alguns reforços, mas citou o Douglas Costa dizendo assim: o torcedor está pedindo contratações, o Thiago também está analisando, já está aí o Douglas Costa, ou seja, quando ele diz já está aí o Douglas Costa, o que nós pensamos? Negociação fechada, o jogador vai ser anunciado como novo reforço do Grêmio. Mas isso já era domingo tarde, e aí, como tinha a questão do fuso horário, eu não quis acionar a fonte que estava lá na Itália. Segurei até a segunda-feira. Na segunda-feira, conversei com esse advogado que estava lá defendendo os interesses do Grêmio, né, em toda essa situação, garantindo os interesses do Grêmio, vamos colocar assim, em toda essa situação. E falei para ele, bom, negócio fechado, podemos divulgar Douglas Costa do Grêmio? E ele me disse o seguinte, não, e não tá perto de acontecer. E eu disse, mas por quê? Se ontem o vice-presidente do Grêmio acabou dizendo que o Douglas Costa tá aí, é reforço, e aí ele me passou duas situações. A primeira, a Juventus ela não queria simplesmente rescindir o contrato com o Douglas Costa, queria emprestar o jogador. E a Juventus também não queria pagar um valor que era pedido pelo empresário do jogador, né, que era um valor que estava sendo devido a ele, enfim, falou que tinha ficado para trás, e a Juventus não queria pagar esse valor rescindindo o contrato. E estava ali combinado um impasse. Procurei o pessoal aqui de Porto Alegre, e uma das pessoas com quem eu falei aqui de Porto Alegre me disse o seguinte, o impasse é esse. O impasse é do empresário com a Juventus. Bom, aí eu trouxe essas informações para o Twitter e vocês, eu sei, não gostaram nada de saber disso. A direção do Grêmio mantinha até então uma postura de vai dar tudo certo, só falta a questão burocrática. Mas não era só isso não. Bom,
Aí à noite, naquela segunda-feira à noite, a equipe do Júnior Mendonça, o empresário Douglas Costa, me procurou. Lá o pessoal da Footpress, o Marcelo da Footpress me mandou uma mensagem, me disse o seguinte: olha, Rafael, sobre o que tu estás divulgando, a situação é a seguinte: o Júnior não está fazendo, não tem nenhum impasse dele com a Juventus. O que tem são questões do Douglas Costa que ele não abre mão com a Juventus. E isso está sendo negociado. E isso ainda está andando. Eu perguntei, bom, mas existe alguma coisa? Ele disse, olha, o que o Júnior está nos passando, e ele está na Itália, e o Marcelo estava aqui no Rio de Janeiro, o que ele está nos passando é que a negociação ela segue, mas estão tentando essa liberação até o final da semana, que era o prazo que o Grêmio tinha para anunciar a contratação do Douglas Costa. Isso foi, então, na segunda e na terça-feira. E foi na quarta-feira que as coisas começaram a andar. Foi na quarta-feira que eles chegaram a um acordo e aí sim conseguiram fazer a situação andar para no final da semana anunciar a contratação do Douglas Costa. Quando tudo foi fechado, eu perguntei mais uma vez para essa nossa fonte lá da Itália. E perguntei como é que tinha sido os últimos dias e tinha agradecido pela confiança por ter me passado várias coisas. E ele me disse, olha, foi um verdadeiro jogo de xadrez. As peças se movimentando lentamente e foi difícil. E sim, em determinados momentos, a direção do Grêmio teve um pouco de pé atrás. Imaginou que a negociação ela pudesse não ocorrer. Mas o final feliz aconteceu no final da semana. E aí o Grêmio, quando foi jogar a final do Campeonato Gaúcho, já tinha anunciado Douglas Costa, já está anunciado, já saiu no bid, já está apresentado. Douglas Costa é jogador do Grêmio, agora se preparando então para fazer a sua estreia com a camisa do Grêmio. Então tá aí um detalhe que a gente vai contando depois que as coisas vão acontecendo. Por mais que vocês tenham ficado bravos comigo, muitos disseram, agora eu vou parar de te seguir porque tu não traz informação certa, os outros é que estão certos. Tá errado. Eu tinha informação vinda direto da Itália e trouxe para vocês que me seguem e agradeço muito a confiança de quem seguiu. A história tá aí, tá contada e em breve a gente volta com mais histórias aqui. Gostou? Então vai lá, faz aquele, aciona aí as notificações no sininho, dá o like no vídeo e também te inscreve aqui no canal para a gente fortalecer o caminho. E espalha para todo mundo. A gente está aqui para contar história e para trazer muito mais informações do que a gente já vem fazendo. Valeu? Grande abraço a todos. Até mais.